Olá, bom dia! Um ótimo domingo para você. Hoje no Agro Paranaíba você vai ver que no noroeste de Minas, um produtor tem investido no cultivo do abacaxi e abastece grande parte da região. Produtores de abacaxi em Presidente Olegário há mais de 20 anos resistem aos desafios. E hoje são os únicos que produzem e comercializam em grande quantidade aqui na região. Qual será o segredo? Produtores de soja estão realizando o replantio do grão, isso por conta do calor que prejudicou a germinação da semente. A gente sabe que no florescimento a soja demanda bastante água e caso ocorra mais estresse hídrico, se as previsões aí não se confirmarem na próxima semana, com certeza a gente vai ter redução de produtividade aqui nessa área já. O Agro Paranaíba foi até a Serra da Mantiqueira conhecer as plantações de olivas. Maria da Fé é a cidade mais fria do estado, por isso se destaca na produção de azeite. Uma fileira de oliveiras bem na praça principal de Maria da Fé. Você vai saber por que o município tem se destacado na produção do azeite de oliva. É o Agro Paranaíba no ar, a sua conexão com o mundo agro. Uma lavoura de abacaxi em Presidente Olegário é responsável por levar a fruta a grande parte do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. A cultura, que era bastante disseminada há alguns anos atrás, agora está praticamente nas mãos de um só produtor. Fazenda São Lucas, Comunidade Bananeiras, município de Presidente Olegário. É aqui onde é cultivado o abacaxi Mel da Prata, famoso por ser bem doce, mesmo aparentando estar verde e sendo menorzinho assim. O responsável pela lavoura é o Toninho, que, por causa da grande experiência, já virou especialista em abacaxicultura. Nós começamos a plantar abacaxi, tem um senhor ali de Presidente, era farmacêutico, trouxe para cá, nós tínhamos alguns pezinhos no quintal. Eu nem sabia, que eu era muito novinho na época, nem sabia que existia abacaxi. Aí ele começou a plantar, fui trabalhar para ele, ajudei ele, aí interessei. Aí comecei a plantar, fui plantando de pouco a pouco e tal, e hoje nós estamos aí agarrados. E essa luta dele já dura 2 décadas. O produtor passou por vários desafios na cultura, como a competitividade. Foi por causa de muita persistência que o Toninho resistiu. E hoje, acreditem, nem tem concorrência direta mais por aqui. Eu comecei, aí começou uns parentes meus, foi começando os vizinhos, foi interessando, aí foi chegando gente, aí tinha muito plantador. Agora de uns 2, 3 anos para cá eles pararam, mas à medida que eu vi que eles foi parando, eu falei, vai melhorar, porque o pessoal para, melhora, Porque a procura vai ser grande. Alguns fatores explicam a desistência da maioria. O alto custo de produção, o baixo preço de repasse da fruta e, principalmente, a falta de mão de obra. O cultivo do abacaxi é praticamente todo feito de forma manual. O Toninho precisou encontrar um parceiro para tocar a roça. E é aí que entra o Tiago, mais jovem, animado e visionário. Eu acredito que daqui 15 dias já não tem mais abacaxi na roça. Aí a gente vai fazer o preparo da terra, para a gente plantar outra roça, dessas mudas novas que estão saindo aqui. Com mais gente na lavoura, ficou mais fácil se atentar a cuidados importantes, como a cobertura da fruta com jornal para que o sol não as queime e o espaçamento correto entre uma muda e outra. A gente tem que manter um espaçamento adequado para a cultura, A cultura ficando muito adensada aí, ela tem o sombreamento, Com isso a planta faz menos fotossíntese e enche menos o fruto, Vai dar aí um fruto menor e de menor qualidade. Aqui nessa lavoura que estamos hoje, são 2 fileiras da planta, o espaçamento entre elas de 60, 70 centímetros, entre plantas 50 centímetros e as ruas de 1,5 m. E se adapta muito bem aqui para a região. Outro cuidado importante que quem deseja apostar na abacaxicultura precisa ter é quanto ao trabalho preventivo para evitar a fusariose.
doença que é provocada por fungos e atinge desde as mudas, as folhas e os frutos. Na verdade tem um fungo no solo, né? Ou pode vir na muda e mata a muda, né? E se der no fruto, como se diz, mata também o fruto, né? Porque não vai ter uma aceitação boa e não vai ter esse consumo, né? Do fruto pelo cliente, né? Pelo consumidor final. Fortemente reconhecido pela pecuária leiteira, o Alto Paranaíba não é a principal região quando o assunto é fruticultura, mesmo tendo solo, clima e logística adequados. De acordo com a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o Brasil é o segundo maior produtor de abacaxi do mundo, ficando atrás apenas da Costa Rica. No ranking nacional, o estado do Pará fica na liderança, com uma produção de aproximadamente 426,780 milhões de frutas. Em segundo lugar, a Paraíba, e Minas Gerais ocupa a terceira colocação. Só o Triângulo Mineiro é responsável por 90% da produção de abacaxi no nosso estado. O município de Canápolis, no Pontal do Triângulo, conta com 800 hectares de abacaxi em produção e 500 em formação. Os números são bem menores nas regiões do Alto Paranaíba e noroeste de Minas, mas há quem vê nisso uma oportunidade. Nós temos uma área hoje aproximadamente de 20 hectares de abacaxi. Nós coloca de 20 mil pés por hectare a 35 mil pés. Nós temos as áreas com 20, tem área com 25, área com 30 mil pés por hectare. Aí varia aí nessa média. No ano passado, foram plantados aqui 80 mil pés de abacaxi. Considerando 35% de perda, que já é esperado, os produtores devem colher este ano aproximadamente 52 mil frutos. E após toda essa colheita, o trabalho acaba? Nada disso. A muda já é logo retirada e plantada novamente. Se parar, não dá para atender a demanda, que só aumenta. Semanalmente, os produtores enchem cerca de 280 caixas dessas, que têm entre 8, 10, 14 a 20 unidades cada, dependendo do tamanho da fruta. E a lida começa cedo. Quando o sol aparece, Tiago e Toninho já estão fazendo meio-dia. Eles vendem cada caixa a R$ 60. A variedade produzida é o abacaxi pérola, que geralmente é voltada ao consumo in natura e agrada a todo mundo. Já é dia seguinte, a gente veio aqui no centro de abastecimento e olha aqui, só tem 3 caixas de abacaxi. Quase que a gente não pega abacaxi aqui mais, Toninho? Já tá tudo vendido. Tudo vendido. Aqui nós começamos a entregar o abacaxi 5 horas da manhã, 6 horas já está resumido. Essas caixas aqui, que um rapaz chega mais tarde um pouquinho, pediu para reservar para ele, aí nós deixou essa aí. E é assim todo dia, vai abacaxi de domingo a domingo. É trabalho que não acaba, mas o sorriso no rosto e a apreciação do fruto que ele mesmo planta com as próprias mãos mostram que tudo compensa. É um trabalho gostoso, eu não sei se é porque a gente gosta do que faz, é acostumado, já tem muito tempo. Então nós tem aí uma demanda que nós já vai plantar, nós fica querendo que chove, né? E aí acaba que a gente acha gostoso. Se ficar sem, eu penso que já dá até uma depressão, a gente já sente falta, né? A gente já pensou em desistir e agora, como tá faltando abacaxi, a tendência é aumentar a lavoura, né? Porque a gente faz porque gosta, né? Também. E não, portanto, sim por causa de dinheiro, mas também porque a gente gosta dessa cultura. Uma audiência pública na Câmara dos Deputados tratou a mortalidade de abelhas em virtude do uso indiscriminado de agrotóxicos. Esse é um dos destaques de Pedro Canguçu, que fala direto de Brasília. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. A audiência pública aconteceu na última quinta-feira por iniciativa da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados e contou com a presença de associações de apicultores e meliponicultores, representantes dos Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura e Pecuária, do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, além do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Foram apresentados levantamentos sobre a aplicação do inseticida
conhecida fipronil como um dos principais agrotóxicos responsáveis pela mortalidade das abelhas. Uma das medidas apresentadas foi a restrição na venda do fipronil e um maior diálogo entre os produtores rurais e os apicultores. E na última quinta-feira aconteceu uma audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir a situação da inadequada prestação energética da CEMIG em áreas rurais no sul de Minas Gerais. O requerimento foi da deputada federal Ana Paula Leão e contou com a participação de representantes da CEMIG e da Assessoria Técnica da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. A discussão foi em torno da falta de energia elétrica por 4 dias na zona rural de várias cidades do sul de Minas, o que gerou prejuízo aos produtores rurais. Representante da CEMIG apresentou um plano de investimento para evitar novos apagões. A Câmara dos Deputados aprovou esta semana um projeto de lei que refinancia dívidas rurais com valor original de até R$100 mil, com descontos e juros menores. Para contar com essa renegociação, o produtor deve demonstrar que seu empreendimento foi afetado por condições desfavoráveis de comercialização da produção ou por fatores climáticos com reconhecimento de situação de calamidade pública por parte do governo federal. A matéria será enviada ao Senado para votação. Bom, Bruno, eu vou ficando por aqui. Para vocês, uma ótima semana e até domingo que vem. Agora é hora do nosso Tira Dúvidas. O Mauro Vieira, da Zona Rural de Prata, nos enviou um vídeo perguntando por que o mamão está manchando de preto. Nós fomos atrás de um especialista para tirar sua dúvida, Mauro. Queria saber por que o mamão está pintando de preto. Quem vai explicar para a gente como é que esse fungo surge é o professor e agrônomo Fabrício Pelizer. Professor, muito comum no mamoeiro, não é isso? Sim, essa é uma doença muito comum no mamoeiro. É causada por um fungo, o nome dele é Asperosporium carice, e ele prolifera com bastante facilidade, aproveitando de folhas secas que estão ainda no pé e atingem diretamente o fruto, a estética do fruto, a qualidade dele. Essas pintas pretas, né, essa varíola, ela vai crescer bastante, vai aumentar bastante, abranger todo o fruto e o fruto vai ficar apodrecido, né, e ele vai proliferar para os outros frutos do próprio pé. Esse fungo está muito ligado às condições climáticas, ambientais, que são interessantes para ele, como temperaturas amenas, um calor, umidade relativa, né? Então essas características ambientais facilitam muito a sua constituição e proliferação. Uma das coisas mais importantes que ele precisa fazer é fazer uma poda, limpeza, né? Na verdade uma limpeza de folhas secas que estão no pé. Essas folhas não podem ficar ali, ele precisa retirar, fazer uma limpeza, tirar do terreno inclusive, para que não tenha contato mais com o pé do mamoeiro, né, o pé do mamão. Essas folhas, elas são abrigos para o que a gente chama de esporos, que são, entre aspas, sementinhas, né, que ficam abrigadas nessas folhas e aumentam muito a capacidade de infecção desse fungo nos frutos. Além de fazer isso, ele pode utilizar de outras ações. Ele pode pegar 500 ml de água, utilizar um copinho medidor com óleo de andiroba, fazer agitação desse produto e borrifar nos frutos. Pode borrifar sem problema nenhum nos frutos. Cuidado com as flores, porque elas são sensíveis e estão recebendo polinizadores. Outra saída é utilizar uma cal da bordaleza com sulfato de cobre, mais cal virgem, que ele consegue comprar em casas agropecuárias. Esses métodos, mais a retirada das folhas secas, ele consegue controlar bem. Muito obrigado, professor, pelas dicas. Então, seu Mauro, anotou aí como proceder para driblar a situação, né? A mais barata, claro, é tirar as folhas velhas do mamoeiro para evitar que os fungos voltem por aí. Se você também tem alguma dúvida como o Mauro, mande para a gente. Basta fazer um vídeo no celular explicando o problema da sua lavoura, planta ou criação. Mande o vídeo aqui para o nosso WhatsApp 3499897.000 ou aponte a câmera do seu celular para o código que aparece na tela. Os especialistas do Agro Paranaíba vão te ajudar.
E no próximo bloco, alguns produtores terão que realizar o replantio da soja. O calor prejudicou a germinação da semente. Nós voltamos já. Anteontem foi a famosa Black Friday, um dos maiores eventos do comércio mundial. Mas e quem não conseguiu aproveitar as oportunidades? Como faz? Pois é, a Auto Chevrolet resolveu dar uma seguradinha nas unidades e ainda tem S10 LTZ a partir de R$ 239.990. É isso mesmo, S10 LTZ ano 2023, mas já no modelo 2024, cabine dupla 4x4 diesel, a partir de R$ 239.990. Essa condição imperdível é só para você, amigo produtor rural. E claro, por tempo limitado. Então aproveite esse finalzinho de mês, consulte as condições da oferta e corra para garantir uma das últimas unidades da S10 lá na Auto Chevrolet. Mais uma semana de muito calor e chuvas esporádicas. Amanda Souza está chegando com a previsão do tempo para os próximos dias. Olá, muito bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham. A chuva voltou a ganhar intensidade em Minas Gerais por conta da chegada de uma frente fria. Para esses últimos dias do mês de novembro, ainda há previsão de chuva no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e com volumes expressivos, acumulados que devem variar entre 20 até 80 milímetros, algo que será fundamental para a manutenção da água disponível no solo, o que garante o plantio e também o desenvolvimento das lavouras, mas sem atrapalhar muito o andamento diário das atividades de campo, a entrada das máquinas no campo. Agora, para o mês de dezembro, já tem uma projeção de chuvas. Esse aqui é o volume total previsto até o dia 31 de dezembro. E tem previsão de muita água para cair, principalmente nas áreas em laranja, em vermelho do mapa, acumulados que devem variar entre 150 e até 300 milímetros. Ou seja, comparado a esses últimos meses, dezembro deve ser um pouquinho mais úmido na região. Mas ainda assim, a chuva fica abaixo da média. O último mês de 2023 ainda será marcado por chuvas abaixo dessa média climatológica, isso em todo o estado de Minas Gerais, mas não quero dizer que não tem previsão de chuva, como já acompanhamos, tem muita água para cair, inclusive, mas ainda uma chuva mal distribuída, nem todas as áreas produtoras devem ser beneficiadas com maior umidade. Falando de temperatura, ainda calor acima do normal em todo o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, inclusive em todo o estado de Minas Gerais, durante esse mês de dezembro. Por fim, a gente acompanha de forma um pouquinho mais detalhada a projeção de chuva e também temperatura em algumas cidades. Começando por Patos de Minas, tem previsão de chuva com acumulados acima dos 160 milímetros, e isso até o finalzinho do ano, com potencial de chuva, principalmente agora, no final de novembro, durante a primeira quinzena de dezembro, chuvas bastante frequentes, mas depois, no finalzinho do ano mesmo, esse tempo deve ficar um pouco mais seco de novo. Mas no somatório, cerca de 160 milímetros, algo que deve ajudar na manutenção da água no solo. E falando de temperatura, temos aqui Campina Verde, uma das cidades mais quentes da região, ainda com altas temperaturas previstas. Só no comecinho de dezembro, que tem um pico de temperatura, a temperatura vai cair bastante no comecinho de dezembro, muito provavelmente pela passagem de uma forte frente fria, depois a chegada de uma massa de ar seco e frio, mas isso não vai durar muito tempo. Logo a temperatura sobe e ao longo do mês de dezembro, temperaturas ainda elevadas, chegando até mesmo a casa dos 40 graus. A produção da soja deve sofrer queda por conta do El Niño. As altas temperaturas dos últimos dias e a falta de chuva têm preocupado os produtores. Ainda é cedo para afirmar, mas o IBGE estima queda na produção de grãos da safra 2023-24. Temperaturas acima dos 40 graus. O calorão e a estiagem estão prejudicando o desenvolvimento da soja. Desde o início da cultura, ela já vem preocupando bastante. A gente plantou essa área aqui em início de outubro, volta do dia 8. E desde que a cultura estava emergindo, saindo do chão,
a gente veio perdendo plantas, né? O município de Rio Verde é considerado o segundo maior produtor de soja do país. O Felipe plantou 120 hectares do grão. Nessa área, a planta já está na fase de floração, período em que mais necessita de umidade. A gente sabe que no florescimento a soja demanda bastante água e caso ocorra mais estresse hídrico, né, se as previsões aí não se confirmarem na próxima semana, com certeza a gente vai ter redução de produtividade aqui nessa área já. Esse ano a gente está enfrentando diversas adversidades, né? E por enquanto a gente ainda não determinou, vai reduzir a produção, né? A gente está esperando ver se as chuvas vai vir, né, principalmente na próxima semana, nessa primeira florada dessa soja, para ver como que vai ser o desenvolvimento até o final. Mas ainda não tem como afirmar que vai ter perda de produção nessa lavoura aqui. Os fatores climáticos podem afetar a safra. Ainda é cedo para afirmar, mas as previsões do IBGE é que a produtividade da safra 2024 seja menor que a 2023. De acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE, a safra de grãos, cereais e leguminosas em 2024 deve ter queda de 2,8%, cerca de 8,8 milhões de toneladas, em relação à safra desse ano. A safra 23-24, ela já traz previsões de reduções de produtividade frente ao que foi o ano passado. Atraso no plantio, condições climáticas adversas, principalmente para a safra e para a safrinha, já começa a preocupar o setor frente ao que será colhido no próximo ano. O certo é El Niño, condições de alta temperatura e baixa precipitação faz com que a safra 23-24 já vai trazer números tanto para Goiás quanto para o Brasil menores do que o ano passado. O nosso plantio ele corre atrasado, em torno de pouco mais de 50% da safra goiana já foi semeada. No ano passado, a gente já se aproximava dos valores de 80% e 85%, principalmente na região mais ao norte do estado, né? Até mesmo áreas de pivô não fizeram seu plantio por causa da alta temperatura. Então esse atraso, somado às condições climáticas adversas, configura um cenário de baixa produtividade. Os produtores viveram uma situação parecida em 2015, quando El Niño também impactou a agricultura. A previsão é de que o fenômeno deve durar até abril do ano que vem. Esse calor intenso aqui na nossa região é uma influência do El Niño de forte intensidade que está atuando, isso associada aos fatores já das mudanças climáticas. Os dois trabalham com os extremos climáticos. O que está acontecendo na nossa região? Chuva de forte intensidade, calor muito intenso, veranico com um longo período. E isso deve sim agravar pelos próximos dias. De que forma? O El Niño vai continuar ganhando força até abril de 2024, já está confirmado. Então os extremos climáticos devem continuar. Isso não quer dizer que não vai chover na região, mas isso quer dizer que as chuvas serão aquelas pancadas de chuva e nós teremos veranicos mais intensos. O que são veranicos mais intensos? A temperatura deve se elevar muito nesse período, que ficar mais do que 3 dias sem chover, podendo chegar aí a 37, 38 graus. Isso acontecendo nessa fase inicial, tudo indica que dá o tombamento fisiológico, chamado também de escaldadura, e o produtor tem que fazer um replantio. Mas na fase que a cultura já tiver com um estágio vegetativo mais avançado ou até mesmo reprodutivo, isso pode afetar de outras formas. De que forma? Principalmente em produtividade, porque a cultura passa a ter, nessa condição, ela passa a ter um estresse hídrico. E o estresse hídrico, independente da fase, bom, a cultura vai ter vamos dizer assim, querer mais se sustentar do que gerar um grão de qualidade. Então o estresse hídrico ele vai gerar sim, pode afetar sim a produtividade no final. De acordo com o climatologista, a safrinha também poderá sofrer impactos. Sem falar nos produtores que esperou um volume de chuva melhor, plantou a soja de forma mais tardia, e isso já vai comprometer a safrinha. De que forma? Aquele produtor ter que fazer um plantio mais tardio do milho, ele vai ter que optar por uma cultura de menor demanda hídrica, um sorgo, um milheto, uma forrageira. Por quê? Porque com essa confirmação do El Niño, até atuando de forte intensidade até o mês de abril, tudo indica que vai comprometer também a safrinha na região. Então os produtores já devem se precaver quanto a isso, porque isso influencia de que forma? O mês de abril
que já é um primeiro mês de estiagem na região, com a influência do El Niño, tudo indica que o volume de chuva no mês de abril deve ser pequeno na região, muito abaixo da média. A soja deverá atingir uma produção estimada em 162,4 milhões de toneladas, com um crescimento de 2,8% na área a ser semeada, o que ainda consolida o Brasil como o maior produtor de soja do mundo. Estamos recebendo aqui no estúdio Claudionor Nunes, que é gestor de agronegócio e segundo vice-presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, para falarmos sobre a soja, sobre esse momento. Muito bom dia, Claudionor, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Claudionor, existe uma condição ideal para o plantio da soja? Olha, não existe uma condição ideal. É uma atividade de alto risco, né? A agricultura de grãos ela é muito rodeada de intempéries, né? Então, assim, você precisa saber qual que é o risco menor seu, né? Olhando para o seu campo, olhando pelas suas condições, né? Os equipamentos que você tem à sua disposição e o planejamento que você tem da safra. Em cima disso, você descobre qual que é o menor risco a ser aplicado, mas não existe uma condição ideal. Altas temperaturas, casos de replantio de soja em Goiás, no Mato Grosso e aqui pertinho da gente também, Tupaciguara. Uberlândia, nós temos casos também de replantio? Uberlândia foi privilegiada esse ano, aqui choveu um pouco mais do que essas regiões que você acabou de mencionar, né? E nós temos também uma terra com teor de matéria orgânica um pouco maior, que também evita um pouco a questão de replantio, né? Mas foi um ano muito difícil, né? Foi uma dificuldade maior, porque as chuvas foram muito abaixo do esperado. Você é um dos maiores produtores de soja aqui de Uberlândia, né? Tem produtor que ainda não iniciou o plantio? Então, a nossa região não é uma região de grandes produtores de soja, né? E também parte um pouco do planejamento, né? Tem gente que prefere plantar numa janela um pouco mais tardia, que ele imagina que é mais segura, né? Eu já penso diferente porque eu tenho um planejamento de fazer safra e safrinha. Então eu tenho que plantar na primeira janela o mais rápido possível para poder depois liberar o campo para plantar a segunda safra. Ou seja, tem produtor que ainda não plantou? Tem produtor que está começando, tem produtor que está no final, tem produtor que está encerrando, tem produtor que já terminou, né? É exatamente isso, é o planejamento que ele usou, né? E como o ano foi muito atípico, um ano de muita dificuldade, ele ficou aguardando chuva, a chuva não vinha, e aí não tem jeito, não faz. Tá, para a gente entender esses desafios, essas dificuldades, quais foram e quais os próximos desafios aí do produtor de soja? Então, o ano agrícola nosso aqui, ele começa, né, no início de outubro, né? E para isso a gente precisa de uma boa quantidade de chuva, né, para você plantar com uma certa segurança que você plantando vai germinar. Essas chuvas iniciais veio bem no finalzinho de setembro e depois deu uma cortada, não choveu mais, né? O produtor mais temeroso, ele parou o plantio, ficou aguardando uma nova temporada de chuva. As chuvas vieram muito pouco, os volumes muito baixos. Toda vez que vinha chuva, ele conseguia plantar um pouco só, né? Eu fiz um pouco diferente, eu plantei esperando a chuva acontecer. Às vezes plantei na poeira mesmo, não tinha umidade do solo suficiente, mas considerando que a chuva ia chegar, eu plantei, a chuva veio e aconteceu a germinação. Então, assim, essas decisões, ela é pessoal, é de cada um, né? É uma decisão do gestor. Aquele que não plantou ainda, com certeza também não vai ter aí a oportunidade de ter um milho safrinha, ou seja, ele vai perder de certa forma. Vai perder de certa forma, quer dizer, como no início eu disse, é uma atividade de risco. Ele tem que escolher o risco. O risco também de deixar para plantar numa condição ideal, mas plantar numa janela tardia, ele também sai um pouco fora da produtividade, ele não consegue fazer a segunda safra, então o risco vai continuar tendo, não tem jeito de ficar sem risco. Você me disse antes, né, a gente iniciar essa entrevista aqui, que você já há 23 anos já é produtor de soja, né? 23 anos, né? Há 23 que eu estou na agricultura de grãos. A gente está falando de preço, né? Vou começar a falar agora, pensando também no mercado futuro, né? Hoje, R$ 135,00 a saca. Dá para ter uma perspectiva, dá para ter... O que a gente poderia falar aí para o produtor que vive nessa expectativa sempre de preço? É difícil apostar também, né? Eu costumo dizer assim, eu acho que o agricultor ele tem que fazer o dever de casa, né? Que é fazer uma agricultura bem feita, com qualidade, com planejamento, né? E com tecnologia, e tirar o melhor proveito do solo. Ele tem que tirar uma produtividade alta.
o preço ele não vai decidir. E também não vale a pena ficar sofrendo por antecipação com um preço que vai acontecer lá na frente. Então aguarda, porque às vezes você fica sofrendo e lá na frente o preço muda, as coisas mudam, são muitos fatores que influenciam, né? E assim, eu estou esperançoso como sempre fui. Eu estou há tantos anos na atividade e sempre dá certo. Só que não dá para você ficar contando que vai dar tudo certo, né? Às vezes pode ter ainda problemas piores ainda, né? E essa precificação, explica melhor como é que funciona, a gente depende de quê? Então, a gente vem de 2 safras boas de precificação, né? Por quê? Os componentes que formam preço, primeiro você tem o preço cotado em Chicago, esse é um primeiro componente, depois você tem essa conversão para a moeda local do seu país, no caso daqui, né? Real versus dólar, né? E você também tem um outro fator importante, que é o prêmio pago a mais ou a menos em cima desse preço de Chicago. Se o comprador lá é o mercado chinês, né? Um grande comprador chinês, ele decide comprar uma soja do Brasil. Ele entra em contato com a trading e ele fala, olha, eu não concordo com o preço de Chicago, eu quero pagar 50 centavos a menos aí no bucho, né? E o inverso pode acontecer também. Hoje, por exemplo, a informação que nós temos é que o mercado nosso não está tão vendido. Por quê? A gente saiu de uma precificação muito boa na safra passada, onde soja bateu mais de R$170, e como ela hoje está 130, 135, o produtor não quer vender, né? Se tem um mercado ainda querendo comprar lá fora, pode ser que esse comprador venha mais um pouquinho para frente, me ofertar um prêmio melhor para poder pegar minha soja. Então essa é a política de preço. Você tem que estar antenado, né? E firme para esperar a oportunidade. E alguns até pensam no armazenamento, fica segurando um pouquinho, esperando o preço, né? Para aqueles que têm, né, a capacidade instalada, aqueles que instalaram na fazenda silos, é uma segunda atividade. Ele vai especular com esse grão, né, colhido, guarda ele e espera a oportunidade bater. Quanto tempo geralmente é possível armazenar soja? Então, cada caso é um caso. O produtor ele precisa também liberar os armazéns para a próxima safra, né? Então eu acho que no máximo 12 meses. Ele precisa liberar o armazém para a safra que chega, ele utiliza o secador para secar, né? Mas ele pode usar partes, vender parte, deixar a parte armazenada. Aquele que tem essa capacidade instalada, ele brinca com isso. É um novo negócio dele, ele é produtor de grãos e uma vez que o grão tiver colhido, ele vai especular no mercado com esse grão. Voltando a falar sobre as altas temperaturas, a gente teve aí um período de 27 dias, né? Acho que no máximo aí, sem chuva. Isso, de certa forma, causa uma certa apreensão no produtor também, né? Exatamente. Eu estou há 23 anos na atividade de grãos e eu já tive outro tipo de problema, né? Não especificamente esse dessa seca de início. Essa é a pior de todas. Mas eu já tive também seca no mês de janeiro, né? Quando você está com florada, quando você está com enchimento de grãos, que também é muito danosa. Essa veio bem no início, a gente teve uma seca no início. Então o que eu digo, aquele que conseguiu plantar, mesmo que o plantio não ficou uma maravilha, né? E ele está ali na dúvida se vai replantar parte da fazenda ou a fazenda inteira, de repente a decisão ideal é manter essa soja lá. Por quê? Porque ele consegue às vezes recuperar ela, com um período de chuva às vezes equilibrado de dezembro para frente, né? E ele consegue tirar depois para fazer a safrinha. Então é o que eu disse no início, é de risco, não tem jeito. Você tem que escolher o seu risco. Pode comprometer, lógico, essa produtividade. A gente, mais ou menos hoje, o que é a média de produtividade aí por hectare? Olha, a gente vem numa tomada crescente de produtividade no Brasil e Uberlândia, a nossa região, não fica para trás. O ano passado foi um ano, vamos dizer assim, um ano especial, né? Todos os fatores contribuíram e a gente teve uma produtividade muito alta. A gente chegou a ter números aí muito próximos de 80 sacos de média, né? Eu digo assim, fazendeiros altamente tecnológicos, né, que faz um bom investimento em áreas mais antigas, áreas prontas, né, campos prontos para produzir. E milho chegando a mais de 200 sacas por hectare na safra de verão, né? A safrinha, ela tem uma certa dificuldade, mas sendo um ano perfeito também, você consegue produzir 140, 150 sacos de milho safrinha, se tiver umidade também, se chover até lá para meados de maio, né? Às vezes até uma chuvinha em junho.
Tá bom, muito obrigado então a participação aqui do Claudio Nunes, segundo vice-presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, gestor de agronegócio, sempre otimista. Obrigado pela sua participação. Eu sou otimista. Obrigado pelo convite. Vamos saber agora as principais cotações agropecuárias. Café arábica tipo 6 duro, saca de 60 quilos, em Araguari, 920. Espírito Santo do Pinhal, 880. E Patrocínio, 890. Milho seco, saca de 60 quilos, em Alto Garças, R$ 39,90. Rio Verde, R$ 48,00. E Uberlândia, R$ 54,00. Soja em grão, saca de 60 quilos, em Bonito, R$ 123,00. Em Querência, R$ 116,50. E Uberlândia, R$ 137,00. Você que planta, que alimenta, ordenha, protege, trata, cria, inova, que inspira a próxima geração de mulheres e homens do campo. No Cicobi Aracop, você tem acesso aos recursos do Plano Safra de um jeito mais fácil e mais próximo com quem você conhece para custear, investir e ampliar sua produção. O Cicobi Aracop sabe a importância do crédito rural para o desenvolvimento do país. Espera você com as melhores condições do mercado, facilidade e segurança. Cicobi Aracop, a maior repassadora de crédito rural de Minas Gerais, está aqui, pertinho de você. Mais que uma escolha financeira, Cicobi Aracop é o parceiro certo do produtor rural. E no próximo bloco, a cidade mais fria de Minas Gerais se destaca pela produção do azeite de oliva. Você sabia que nosso estado produz oliva? Pois é, fique com a gente, nós voltamos já. Agora tem um recado para você pecuarista. Se você quer garantir equilíbrio e saúde do seu rebanho, você precisa conhecer o volumoso Briquifeno, feito com 100% de fibra. O Briquifeno é o alimento compactado que não fica azedo no coxo e é livre de mofo, bactérias e contaminantes. Fácil de ser transportado e armazenado. Ele rende até 6 vezes o seu volume ao ser diluído em água. Um alimento natural pré-cozido que contém fibra e proteína de fácil digestão e paladar do animal. Um ótimo adaptador de dieta. A tecnologia utilizada transforma o fardo de feno picado como se o animal tivesse mastigado. O Briquifeno é vendido em todo o Brasil em sacos de 60 quilos. Procure a revenda mais próxima de você. O melhor custo-benefício do pasto ao coxo. Briquifeno, o alimento certo para o seu rebanho. Vamos saber agora a agenda de eventos para os próximos dias. A Feira Gastronômica Vem Viver na Prefeitura de Uberlândia está no distrito de Cruzeiro dos Peixotos, até às 3 da tarde deste domingo. Essa é a 3ª edição do evento promovido pelo Programa de Desenvolvimento de Novos Negócios Rurais, o Novo Agro. O Vem Viver conta com barracas para a comercialização de diversos artesanatos e produtos, como ovos caipiras, doces e hortifrutis, além de pratos produzidos pela comunidade e por convidados inscritos no programa Novo Agro. Dia 29 de novembro, às 8 da manhã, a FIENG Regional Vale do Paranaíba e o SEBRAE promoverão um evento sobre desafios e oportunidades da indústria e mercado de crédito de carbono. Uma maneira de compensar as emissões de gases de efeito estufa e frear o aquecimento global. O evento será realizado na sede da FIENG em Uberlândia. Para se inscrever, acesse a plataforma simpla.com.br. As inscrições são de graça. Entre os dias 6 e 8 de dezembro, em Fortaleza, acontecerá a 9ª edição da Feira Nacional do Coco, a FENACOCO, com palestras sobre manejo, tecnologia, pulverização com drone e linhas de crédito. Inscrições podem ser feitas pelo site fenacoco.com.br. Dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro será realizado o primeiro simpósio internacional sobre o uso de leguminosas em pastagem na Universidade Federal de Lavras. O evento terá a participação de renomados pesquisadores brasileiros e estrangeiros que abordarão temas inovadores ligados ao uso do amendoim forrageiro na pecuária. Inscrições pelo site even3.com.br.
Entre os dias 27 de novembro e 2 de dezembro, será realizada a primeira edição do Congresso Brasileiro Veterinário de Especialidades, Combravesp, totalmente online. O congresso contará com 15 palestras sobre diversas áreas de atuação na medicina veterinária, minicursos sobre aromoterapia em pequenos animais. Mais informações no Instagram da Combravesp. A Zema, a maior rede de Minas Gerais, está fazendo a maior Black Friday que o estado já viu. São mais de 470 lojas, todas oferecendo até 70% de desconto em toda a linha de produtos, com parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão. É isso aí, a melhor Black Friday de 2023 é na Zema, você não pode perder. E aí, vai comprar o que nessa Black? Na Zema tem tudo para você, um show de Smart TVs, eletro, móveis, smartphones e muito mais. Lembrando que é tudo isso com descontos de até 70%. Vai dizer, tá ou não tá imperdível? E se você quer comprar sem sair de casa, acesse o zema.com e aproveite que também tem frete grátis para mais de 1000 produtos. É isso aí, agora que você já sabe, aproveite a Black Friday Zema. Quando se pensa em produção de azeite, logo a gente lembra da Europa ou em regiões mais frias da América do Sul. Mas você sabia que aqui em Minas Gerais também tem plantação de olivas e fábrica de azeite? E o óleo mineiro já é premiado internacionalmente. Na segunda reportagem da série Viver de Minas, minha colega Mônica Cunha foi conhecer uma plantação de oliveiras lá em Maria da Fé, na Serra da Mantiqueira. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Apresenta Viver de Minas. Minas é tanto. Nos sabores a experimentar, nos lugares que há para se chegar. Minas é tanto, e de um povo que acolhe tão bem e segue o seu tempo. Estamos em Maria da Fé, na Serra da Mantiqueira, uma cidade com pouco mais de 14 mil habitantes. São os marienses, uma terra de gente acolhedora, de rico artesanato, e o município é considerado o mais frio do estado. Quando é inverno, para você ter uma ideia, as temperaturas podem cair abaixo de zero. Agora, o município vem se destacando também e principalmente pela produção do azeite de oliva. Hoje são pelo menos 200 produtores em 80 municípios, seguindo a trilha de um português que enxergou no sul de Minas o local certo para semear as oliveiras por conta do relevo montanhoso e do clima. Uma história da década de 30, quando o senhor Emídio Ferreira dos Santos mudou-se de Portugal para o Brasil. Trabalhou no Rio até ser convidado para administrar uma fazenda em Maria da Fé. Ao pôr os pés nessas montanhas, enxergou o potencial e logo escreveu cartas para que a esposa, a dona Conceição, também viesse com os filhos e trouxesse as sementes. No começo ela não gostou da ideia, mas 2 anos depois reencontrou o marido e na bagagem estavam as mudas das oliveiras. As primeiras foram plantadas em 1940, semeadas pela amizade entre o senhor Emídio e o engenheiro agrônomo Washington Viglione, sendo ponto de partida para as primeiras pesquisas sobre o cultivo de uma árvore que tem origem na Ásia. Com a chegada da EPAMIG ao município em 1975, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais passou a conduzir os trabalhos avaliando a viabilidade do plantio de oliveira na região sul do estado. Maria da Fé é pioneira nos estudos da olivicultura no país e a EPAMIG busca tecnologias para melhorar da produção ao processamento das azeitonas. Aqui também é feita a análise do nosso azeite e para o ano que vem tem uma novidade. Por enquanto essa sala está muito tranquila, mas a partir de fevereiro
tudo vai mudar porque é quando começa a extração do azeite. E os produtores que não têm condição de fazer o processo lá na fazenda podem trazer a colheita para cá. E este equipamento recente de produção nacional tem a capacidade para extrair 250 quilos de azeitona por hora. Sem dúvida nenhuma, é uma garantia de que todo o processo seja feito no tempo certo para garantir um produto puro. 2023 é especial porque completam os 15 anos da primeira extração nacional do azeite de oliva extra virgem, por aproximadamente 40 litros. Pelos dados da EPAMIG e da Associação dos Olivicultores, a área plantada está próxima aos 3.000 hectares e abrange em Minas, São Paulo e Rio. São cerca de 1.200.000 plantas e 35 agroindústrias, 4 delas em Maria da Fé. São 90 marcas de azeite produzidos na região. Fomos ao olival da Rosana. Ela é advogada e de repente se viu produtora após conhecer mais sobre essa cultura numa visita à região. Apaixonou-se e logo se viu dona de uma plantação já em plena produção. Aos poucos ela foi limpando o terreno e entendendo as minúcias desse cultivo. A primeira colheita foi em 2020, em plena pandemia e debaixo de chuva. Fez uma pós-graduação e trouxe mudanças. Entre elas, abrir espaço para que as oliveiras pudessem produzir melhor. É que as raízes dessa planta se esparramam de forma linear abaixo do solo. Rosana adotou outra estratégia: pôr música clássica para as oliveiras. São pelo menos 60 caixas de som ao longo da plantação. E deu certo. Aqui se colhe azeitonas 2 vezes por ano. A gente olha assim, como eu estou vendo aqui pessoalmente, parece que a gente não está no Brasil, mas nós estamos e produzindo muito bem, obrigada. Muito bem, obrigada. O azeite no Brasil deu certo, é reconhecido um dos melhores do mundo e estamos aqui, né? Já temos os nossos olivais. O Brasil é maravilhoso. Aqui a gente percebe uma das oliveiras carregadinhas. Isso. Nós estamos na fase de frutificar. Então daqui o que se espera até final de dezembro, metade de janeiro, é que elas cresçam bastante. Se Deus quiser, não vai ter muita chuva e para a gente poder colher e oferecer para o Brasil o nosso azeite. E aqui você tem 7 variedades de oliveiras. Por que isso é importante, essa variedade? Boa pergunta. Se você não tiver na plantação variedades plantadas umas próximas das outras, não vai ocorrer a polinização. Então aqui nós temos um blend de 7 variedades e o mais rico disso tudo é que a cada ano o blend será diferente. Porque num ano uma variedade dá mais, outra dá menos e isso influi no sabor. Todo azeite é único de sua propriedade. Minas Gerais tem o terroir próprio dela, que lembra couve, lembra tomate, lembra goiaba, não tem como não lembrar. Diferente do Rio Grande do Sul, que puxa para alcachofra, né? Então são azeites diferentes e é legal o consumidor conhecer para saber qual que ele aprecia mais. O azeite produzido na fazenda da Rosana já ganhou vários prêmios, inclusive internacionais. E recentemente ela teve o selo como o primeiro azeite extra virgem pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O certificado leva em conta boas práticas, sustentabilidade, rastreabilidade e qualidade da produção. Mata é vida, né? Eu acho que a gente tem que deixar isso, eu tenho neto já, a gente tem que deixar essa mata protegida. Então, para mim é prioridade. Ela é grande parte da minha propriedade, é essa mata. E a gente tem todo o cuidado do mundo. Cai uma, porque cai mesmo, a gente planta outra. E assim ela vai ficar intocada. O Gustavo é braço direito da Rosana e agora os dois têm como foco o turismo na fazenda, agregando valor e mostrando como é a produção de azeite em terras mineiras para consumidores de várias partes do país. Além do restaurante para degustar, há trilhas numa área de mata preservada com 80 espécies catalogadas, algumas em extinção.
O turismo, na verdade, ele vem como um apoio para a atividade da olivicultura e a gente cria um cardápio de oportunidades que o turista pode escolher. Então, na verdade, o que a gente vende aqui mais é uma experiência. O azeite, claro, vem como uma cereja do bolo. Mas nós temos várias outras atrações para a família, para a garotada, para amigos, para o pessoal que quer vir almoçar, o pessoal que quer vir passar o dia, curtir um pôr do sol, curtir a Mata Atlântica. Para o futuro, a Rosana planta ainda a esperança que o azeite com o nosso sotaque esteja presente em todas as mesas desse país. Nós vamos chegar num momento, e não está longe, em que o consumidor vai aprender a identificar o azeite mineiro pelas características, pelo terroir de Minas. Isso é muito legal. Ele vai sentir só de abrir o vidro. No cheiro e no paladar. Ele vai matar, isso não é mineiro. E é muito legal isso. E ele vai exigir o mineiro, né? Se Deus quiser. E chegou ao fim o Agro Paranaíba deste domingo. Você pode assistir ao nosso programa através do canal da TV Paranaíba no YouTube ou pelo Paranaíba Play, que você pode baixar de graça na loja do seu celular. Participe conosco, envie sua dúvida, dica ou sugestão pelo nosso WhatsApp 349-9897-1000. Domingo que vem te espero às 10 da manhã aqui na TV Paranaíba. Um grande abraço para você e uma excelente semana.